Aqui eu já tenho, então, o meu papel laminado, a gente laminou lá no comecinho da nossa aula, tá? E aqui a gente tem a capa e a contracapa. E as guardas, eu vou cortar os dois. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão encapar. Agora, esse aqui, gente, é muito mais rapidinho, porque a gente não vai precisar fazer aquela estruturação das fotos, tá? Elas são soltinhas, então é mais fácil. Qual que vocês gostaram mais? Do brochura ou desse encadernado no Airô? Eu confesso que na hora que eu fiz, vocês viram que eu fiz primeiro do Airô, né? Eu confesso que eu gostei bastante, mas aí depois eu fiz o brochura, aí eu acho que eu já gostei mais do brochura. Ó, então aqui eu tenho as minhas capas. E aqui são as guardas. Lembrando, gente, que aqui eu tô usando papel adesivo. O meu é o da Jojo, as meninas perguntaram a marca ali da Jojo. Esse aqui, se eu não me engano, ele é 135 gramas, tá? Mas vocês podem usar 115, pode usar até o 90 gramas, não tem problema. Só que daí é aquilo que eu falei, a gente tem que, principalmente na hora de montar o brochura, a gente precisa fazer aquela medida certinho para poder a lombada, para a lombada poder bater aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu já estou com tudo cortadinho. E agora nós vamos encapar. Deixa eu pegar outra capinha aqui. Papelão. É o mesmo papelãozinho. Ó. 5,5 por 4,5, tá? Eu já fiz nesse tamanho porque, inclusive na minha loja já tem para vender esses papelãozinhos cortados nesse tamanho, tá, gente? Então, se vocês quiserem já comprar cortadinho, tem lá. Aliás, tem tudo na minha loja. Lá tem tudo. Para quem não conhece ainda, é Mundo da Papeleira, hora do merchan. Para quem não conhece, é Mundo da Papeleira e vocês têm cupom lá, VMoraes 5. Tá? Tem um link lá na minha bio. Ó, então aqui a gente vai começar a encapar a capinha. A arte ela já tá no tamanho certinho e também 1 centímetro de cada lado. Se vocês quiserem usar régua, pode usar aquele gabarito. Inclusive lá na loja tem também o gabarito. Eu deveria estar usando aqui para fazer propaganda para vocês. Mas é que eu quero mostrar que vocês podem fazer sem precisar investir muito, tá? Então, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, colei. Venho aqui com a minha espátula. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, cortar as lateraisinhas, os cantinhos, não muito perto, tá? Ó. Dessa forma aqui, beleza? A dobra. Passo retinho para aderir no papelão e puxo para dentro. Mesma coisa do outro lado. Gente, nós sempre vamos fazer uma de frente para a outra primeiro, tá? E aí eu viro, faço aquela dobrinha aqui, ó. E agora, uma de frente para a outra também, tá? Nunca assim, um. Sempre essas aqui e depois essas aqui, tá? Ó, dobrinha. Puxei para dentro. E eu já vou colar a minha guarda aqui, ó. Nossa, tá difícil hoje, hein? Pronto. A guarda eu tiro todo o adesivo e já colo, tá? Porque ela tá durinha, ela não vai correr o risco de... Ela é bem pequenininha, tá vendo? Ela não vai... A gente não vai correr o risco de colar ela errado. Ó. Marcaçãozinha aqui, ó. Conseguem ver? Umas dobrinhas. E já tá pronta a minha capa.
parte de trás contra a capa, mesma coisa. Ó, tiro o liner. 1 centímetro. Minha própria base já me dá um auxílio aqui. Passo aqui pra gente aderir bem. E, ó, mais uma vez, vamos cortar sempre dando um espaçamento. Se quiser usar como é que chama? O fio de cabelo, vocês podem usar, tá? Como aqui ele é bem rapidinho, eu acho que não tem a necessidade. Então, lembrando, mais uma vez, um de frente pro outro, dobrinha. Pronto. Dobrinha. E aguarda. Prontinho. Minhas capas prontas. Gente, aqui, ó, eu já tinha cortado ontem as minhas fotos lá na hora que a gente tava fazendo a live. Tem 10. 2 eu acho que eu perdi. Mas eu vou usar elas, tá? Aqui não tem segredo. A gente vai tirar, fazer da mesma forma, ó. Tirei aqui, vou colar no... Esse aqui eu já tiro de uma vez, porque como eu falei, já tá bem grossinho, não tem a necessidade, ó. Colo aqui no meu papel, no meu Color Plus, e depois eu vou cortar, certo? E elas vão ficar assim. Por que que eu uso Color Plus? Ai, Vê, mas não tem Color Plus, não tem problema, pode ser qualquer outro papel. É só para deixar mais grossinho, tá? Porque aqui nós fizemos no papel adesivo, fizemos a impressão toda no papel adesivo, né? Então a gente usa a parte de cima para fazer as capinhas e depois eu pego e colo no Color Plus e vocês vão ver que ele vai ficar bem durinho. De preferência 230. Se não tiver 230, pode ser no 180, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente vai ter as fotinhas, beleza? As nossas capas e agora a gente vai furar. Vou dar uma dica para vocês que me ocorreu agora. Eu tenho aqui essas argolas aqui, ó. Sabe essas argolas articuladas? Tá vendo? Se você não tem encadernadora, ó, vocês podem furar aqui no cantinho e colocar argola, tá? Essa aqui acho que é de 3 centímetros, inclusive tem lá na loja também. Vocês podem fazer. Caso vocês tenham argola menor, pode fazer 2 furinhos e colocar aqui. Pode colocar mais fotos para complementar essa argola. Pode fazer só no cantinho, ele vai ficar penduradinho. Tô deixando aqui de sugestão, tá? Se vocês não quiserem, por exemplo, fazer o brochura, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Quiserem fazer um chaveirinho assim, pode usar argolinha. Faz um furinho aqui, coloca um ilhós. Se não tiver o ilhós, não tem problema, pode só furar e colocar a argolinha, tá? É apenas uma sugestão que eu queria deixar para vocês. E pode fazer no espiral também, tá, gente? Se vocês tiverem encadernadora aí no espiral, pode fazer. Eu vou usar a Decint, que é a encadernadora que eu tenho aqui. E eu quero mostrar para vocês onde eu vou furar. Eu acho que tá dando para ver, né? Aqui é aquela parte que eu puxo, beleza? Eu vou fazer o furo das minhas fotos nessa parte, que é onde vai a encadernação, né? Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Ó, ela vai ficar sempre deste lado aqui. Então, eu vou colocar ela assim. E eu vou furar no meu terceiro risquinho daqui de cima, tá? Então, tem 1, 2, 3. Tá vendo? Eu fiz até uma linha aqui
eu coloquei a régua e fiz até uma linha aqui para me orientar melhor, porque a minha foto ela é muito pequenininha, ó. Na hora que eu coloco, quase não dá para ver aonde ela tá aqui no risco. Então eu fiz um risquinho de lápis para me orientar. Fotos, então, no terceiro risquinho e aqui 3 furos. O quarto e o quinto eu até puxei para frente para ele não correr o risco de furar, tá? Eu deixo para dentro só esses aqui. O 4 e o 5, ó, eu puxo para não correr o risco de furar errado. E eu vou furar uma fotinho por vez. Por quê? Elas são muito pequenininhas, eu não tenho como segurá-las direito, tá? Ó, olha como tá alinhadinho aqui, ó. Tá? Tá batendo certinho. E ela, tá vendo como elas são pequenas? Se eu colocar mais de uma, pode ser que elas saiam do lugar. Então eu vou fazendo assim, uma por vez, rapidinho, ó. Se vocês quiserem, pode fazer a marcaçãozinha de lápis aí também para ajudar vocês. Mas é isso. Esse foi o meu gabaritinho para furo na Decinte, tá, gente? Quem tiver uma Marpax ou qualquer outra encadernadora, aí vocês vão ver onde que vai bater o furo de vocês, tá bom? Mas acredito que vão ser 3, né? Mas acredito que vocês consigam fazer da mesma forma, Façam sempre, corta um pedacinho do papel nessa medida, faz um teste, vê se vai dar certinho, aí depois começa a furar as fotos, tá? Se vocês forem usar outra encadernadora, por exemplo, façam testes antes para não furar as fotos, e depois deu errado, aí vocês perdem todo esse trabalho que vocês já tiveram. Ó. Então, furei todas as minhas fotos aqui, as fotos já estão prontas. E agora, para a gente furar a capa e a contracapa, eu vou no segundo risquinho, de fora para dentro, o segundo risquinho, tá? Para a capa. A capa, a gente vai furar ela para cima. Então, eu posiciono ela aqui, ó, no meu segundo risquinho e furo. Ó. Vai bater certinho, ó, a distância, estão vendo? Tá bem no meio, ó, tá certinho. E a contracapa, a gente vai furar com ela virada pra cima, tá? Dessa forma, guarda pra cima, tá? Porque ela tem que bater aqui depois, ó. Ela fica desse jeito, então ela tem que bater aqui. Também aqui no meu segundo risquinho. Tá? Vejo aí a minha estampa, né? Os meus coraçõezinhos. E agora a gente vai encadernar. Vou virar aqui, que aqui a gente fecha o airô. O airô que eu tô usando é o primeiro, gente. 3/8? Qual que é? Eu sou muito ruim de... Eu tenho que pegar minha régua aqui. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma régua aqui, 5/8, né? Ó, 5/8. É o primeiro, é aquele primeiro airô, menorzinho, que é até 120 folhas, tá bom? 5/8 que a gente tá usando. E eu vou usar só três argolas. Esqueci de pegar meu alicate. Vou usar 3 anéisinhos, ó. Então, a gente vai contar aqui. Deixa eu tirar. A gente vai contar 1, 2, 3 e cortar aqui, tá? Eu falo pra vocês que meu pulso não é bom. Olha a dificuldade que eu tenho pra cortar o airô. Ó, então, 3 anéis, beleza? E aí, a gente vai colocar as fotos. As fotos vocês vão colocar na posição que vocês quiserem. Ó, juntei todas aqui, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem aumentar a quantidade de fotos, pode aumentar. É escolha de vocês, tá? E vou passar dessa forma. Ó, vai ficar assim.
Vem... Opa, tem mais uma fotinha aqui. Ficou para trás. Ó. Junto todas, passo de trás para frente. Venho com a minha capa, certo? E aí, a contracapa, gente, ela vai sempre assim, ó, de encontro, tá? Uma de frente para outra, tá bom? Coloquei aqui. Vocês veem que tem mais espaço para fazer, para colocar mais fotos se quiser, tá? E pra gente fechar, essa é a maior dificuldade que eu vejo que algumas pessoas têm, que é para fechar o airô e ele ficar retinho, tá? Então, como que eu gosto de fazer? Eu nunca aperto de uma vez. Na hora que eu vou colocar, ó, eu deixo ele bem retinho, tá vendo, ó? Que ele tá, as duas partes estão bem encostadas na minha encadernadora, no meu plástico ali. E aí, gente, eu aperto um pouquinho, vejo se tá bem alinhado, aperto mais um pouquinho, tá? Vou apertando até ele fechar completamente. Ó, fechou. Ó. Ainda assim, ficou um pouquinho... Aqui eu achei que ainda ficou um pouquinho torto, ó. A gente vem aqui, dá mais uma apertadinha. Mas ainda achei que ficou um pouquinho torto, ó. Conseguem ver aqui? Pode ser que seja só eu, mas ainda assim eu acho que ficou um pouquinho torto. Mas essa forma de ir apertando aos pouquinhos, eu acho que é a mais... que dá um acabamentinho melhor, tá? E agora, vamos colocar o elástico. Mesmo processo que a gente fez lá no brochura, tá? Vou fazer o furinho aqui. Ó. Certo? Cadê meu elástico? Aqui eu gosto de passar o elástico depois que ele tá já encadernado, porque a gente tem uma noção da espessura que ele ficou, tá? Lá no brochura, ele já fica, a gente já sabe o tamanho que ele vai ficar. Aqui não, então eu coloco o elástico depois de ter feito a encadernação. Ilhós. Eu queria ter o airô preto. E eu acho que iria ficar mais bonito, mas eu não tinha, né? Eu tinha um branco, eu falei, eu vou usar o que eu tenho, claro. Mas, se vocês forem comprar, pode comprar o preto, que eu acho que vai ficar legal. Eu compro o airô, gente, lá na lojinha, na Office K, depois que acabar a live, ela vai ficar salva, né? E eu vou deixar nos comentários algumas sugestões de lojas para vocês, onde eu comprei o BOPP, a minha loja também, que vocês podem comprar a maioria dos materiais, onde eu compro o airô, tá bom? Então, ó, coloquei aqui dessa forma, venho com o ilhós, ó, certo? E aí eu coloco aqui. Tá. E tá pronta, gente. Nosso albinho. Olha aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma correntinha, pode colocar um pingentinho de coração. Isso vai ficar tudo à escolha de vocês. Essas decoraçõezinhas ficam à escolha de vocês, tá? Mas olha aqui, esse é o que a gente fez. Brochura e encadernado. Gostaram? Vou virar aqui então, que eu sei que vocês devem estar com dúvidas, eu já vou esclarecendo para vocês. Vamos lá.
Quem tiver dúvida, gente, pode ir deixando que eu vou ler agora. As de cima eu não vi porque estava virada para baixo a tela e eu não estava enxergando. Mas primeira coisa, vai ficar salva a live, tá? Então vão ter algumas perguntas que vocês vão fazer. Eu vou falar, já falei isso. Aí, se vocês quiserem assistir de novo, podem assistir. Dá certo com aqueles alicates de ilhós? Dá sim, tranquilamente, gente. O que vocês forem usar para aplicar o ilhós, não tem problema. O importante é aplicar, tá? O importante é fazer a aplicação aqui do ilhós de uma forma que ele fique bem feito. Se vai usar trop, se vai usar balancinha, aí é com vocês, tá? Mostra o brochura de novo, por favor. Cheguei agora. Ó, o brochurinha, ele fica desse jeito aqui, ó. Aqui ficou bem meia boca meu elástico, né? O outro ficou melhorzinho. Quando vocês forem fazer, gente, tenta deixar mais centralizado o elástico. Ó, tenta deixar ele mais assim, porque, ó, aqui ficou torto. Enfim, vamos lá, ó. Esse aqui é o brochurinha, tá? Ó, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Ficou salva, vai ficar assim. Você pode ensinar como abrir o arquivo no Canva? Não consegui. Amiga, o arquivo, ele vai em PNG. É só você pegar, abre uma nova pasta lá, uma nova página no Canva, tamanho A4, e arrasta o arquivo PNG lá pra dentro, tá? Não tem segredo. O tamanho é o mesmo padrão do post-it? Sim, isso aqui, gente, é o kitzinho que eu usei, né? Que ele já vem pronto, que é o kitzinho que vem esse aqui e a lombada. Só que na hora que a gente vai fazer o brochura, a gente tem que cortar um pedacinho aqui da lombada, porque a gente faz ele na horizontal. E o post-it, no caso, é na vertical, né? Mas pode usar a mesma lombada, a mesma capa. E desses aqui já vem de pronto lá na minha loja, viu? Já mostrei o brochura. Excelente ver, muito bem explicado. Ai, que bom, gente. Que bom que ficou bem explicadinho para vocês. Quem tiver dúvida, pode assistir de novo. Façam aquilo que eu orientei vocês. Quem não assistiu a live desde o começo, ficou um pouquinho grande, mas é porque eu ensinei a fazer duas formas de encadernação, né? Mas aí, quem quiser o brochura, assiste o começo. Quem quiser o espiral, o airô, assiste o final. Mas assistam, e aí depois que vocês assistirem ela toda, aí vocês imprimam o projeto de vocês e vai montando junto, vai pausando e vai montando, tá bom? Porque dessa forma vocês vão conseguir um aprendizado melhor. Ficou perfeito a brochura, ficou, né, gente? Papel roller, qual gramatura? Acho que ele é o papel Paraná. Gente, roller, Paraná, papelão, é tudo a mesma coisa, tá? O que eu usei aqui é o kit que vende lá na loja. Eu acho que ele é 1.7 ou 1.5. Mas vocês podem usar qualquer uma dessas gramaturas, tá bom? A única diferença que vai dar é aqui no brochura, quando a gente vai fazer aquele acabamentinho da folha em volta. É a única diferença, tá bom? Vai ficar gravado sim, Adriele. Depois você pode assistir, tá? Liz, o arquivo, é só você entrar lá nos meus stories que eu tenho lá a liberação do arquivo, tá bom? Quanto tempo para enviar as coisas da loja? Amiga, aí não é comigo. Mas todo site, gente, que vocês forem comprar, tem um prazo, claro, de separação de pedido. E aí lá, quando vocês colocam o CEP, eles dão um prazo de entrega, tá? Mas eu vou falar, gente, comprem sempre um pouco com antecedência, porque muitas vezes não bate. Eu comprei no Mercado Livre full e não chegou no dia seguinte. Então pode acontecer, né? Não vi no começo no brochura, cola uma na outra, isso, né? Aí no 240 não fica grosso, gente. A Ju, Ju, né? Ju, depois você assiste lá, vai colar um no outro e a gramatura
No fim, ela não dá tanta diferença assim, né? Mas aqui eu usei o 230 e eu achei que ficou melhor. Até dentro ficou mais grossinho, sabe? O Airo você colocou a correntinha na onde? Deixa eu pegar aqui, cadê? O Airo que tem a correntinha. Eita, gente. Ah, eu coloquei aqui, ó, dentro do furo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu coloquei no Airo, mas eu não gostei muito. O pingente eu coloquei no Airo, ó. Agora, a corrente eu coloquei dentro do furo mesmo. Aqui, ó. Conseguiu ver? Ó. E o pingente eu coloquei no Airo, tá bom? Fabi, pode fazer com espiral sim, tá bom? A forma de encadernar esse aqui, aí é com vocês, tá, gente? Pode ser o Airo, pode ser espiral. TCE assim, depois que eu abrir ele dessa forma no Canva, eu coloco o gabarito por cima para posicionar as fotos. E isso mesmo, você vai ver que tem um recorte de onde vão as fotos. Aí você vai colocando a foto lá dentro e posicionando ela, tá? É importante usar aquela organização de camadas para uma não ficar em cima da outra. Já vou passar a sugestão de valor, tá, gente? Deixa eu ver as dúvidas aqui que vocês ficaram. Pode fazer no espiral sim, sugestão de valor. Bom, vamos lá. Sugestão de venda. Eu sempre digo, gente, quando a gente trabalha com presentes, tem um valor agregado, tá? Quem me acompanha aqui já sabe que eu foco muito no quesito de precificação, porque se você começar a vender valor errado, você vai achar que sua empresa não está vendendo e vai desistir. Então, vamos lá. Para a gente fazer esse brochura aqui, eu gastei agora não vai estar aqui. Eu gastei R$ 2,89, tá? A impressão, laminação, elástico, correntinha, R$ 2,89. Se a gente for, eu coloquei lá na minha planilha, vocês sabem que eu tenho uma planilha que calcula automaticamente. Eu coloquei lá na minha planilha e a sugestão de venda que ele deu com lucro de 100%, como se fosse uma lembrancinha, era de R$ 5,82 ou R$ 6,82, se eu não me engano, acho que R$ 6,82. E, gente, R$ 6,82 foi o valor que ele me deu mínimo. Para quê? Para eu pagar o meu material, para eu pagar a minha mão de obra, que vocês sabem lá que eu coloco o meu salário, né? E também para eu ter o meu lucro. Só que R$ 6,82, um produto desse, ele é muito barato. Então a gente consegue, aí entra o que chama de valor agregado. Por quê? É um presente personalizado, exclusivo, né? Então ele vai ter ali esse valor agregado que a gente chama. Então, a gente consegue trabalhar com uma margem de até 300% de lucro. Então, vocês podem vender um desse a partir de R$ 12, R$ 15, tá? Eu vou ver se eu dou alguma sugestão de embalagenzinha, mas, por exemplo, colocou num saquinho com um lacinho bonito, já tá ótimo, tá? Coloca numa sacolinha, já tá ótimo. E aí o Airo também, se vocês forem colocar, o custo do Airo ele é bem baratinho, porque eu acho que eu não tô com uma grande aqui, mas ele é bem grandão, né? Cada Airo ele é bem grande, a gente usa só 3. Então ele acrescenta aí no máximo uns 30 centavos. Não é muito, né? E o Airo, ele demora menos tempo para fazer. Então a gente tem essa compensação. A gente tem o valor do Airo a mais, que é 30 centavos, só que o tempo para fazer, ele é mais rápido. Então, tem essa compensação. Ambos dá para a gente vender a partir de R$ 15, tranquilamente. Vocês podem montar um kit com um albinho desse. Vocês podem colocar, por exemplo, eu sei que tem gente que trabalha com cestas de café da manhã, pode agregar esse álbum na cestinha. Vocês podem, por exemplo, fazer um álbum de figurinhas, que eu tô pensando em fazer,
Depois vocês até comentam aqui se vocês querem que eu faça um álbum de figurinhas. Com essa mesma temática aqui para vocês venderem tudo junto. Vocês podem criar kits, né? Para o seu ticket médio não ser só R$15, por exemplo, tá? E essa sugestão aqui, é claro que vocês vão precisar estudar quanto vai ser o gasto de vocês, tá? Depois, se vocês quiserem, vejam as minhas lives de precificação, tem várias lá. Mas, basicamente, quando a gente trabalha com um produto que é um presente, ele tem esse valor agregado, tá? Então, a gente consegue cobrar um pouco mais. E façam aí um estudo de mercado também. Vejam quanto o pessoal está cobrando na sua região, veja por quanto é vendido. Não se baseiem em Shopee, tá, gente? Porque, assim, eu vejo que a Shopee, ela é para quem quer vender em quantidade. Então, isso aqui não é um produto de grande quantidade, tá? É um produto que é exclusivo. Então, vocês vão focar quando forem fazer a propaganda de vocês, de que é um produto exclusivo, de que é um diferencial que a sua cliente busca, tá? Porque não é qualquer um que faz. Vocês sabem, muita gente acha lindo, não sei o que, mas às vezes nem consegue fazer. Então, vocês têm um produto na mão de vocês que vocês não acham tão fácil aí no mercado, gente produzindo com qualidade. Tá? Então, vocês vão assistir toda essa aula que eu dei e vão produzir com qualidade, tá bom? Canecas, pode colocar com caneca. Aquela caneca que eu fiz no Dia das Mães, vocês se lembram? Com chocolate e tal. Vocês podem montar uma caneca com chocolate e colocar um desse dentro da caneca. É uma ótima opção, tá? Vou fazer comprando papel Paraná grande, recortar a Isso. No arquivo tem uma tabelinha com todas as medidas, tá, gente? Rita, sim, Rita, essa live eu ensinei a fazer os dois, tá? Ela vai ficar salva e você pode assistir ela depois. Daqui a pouquinho eu já libero ela lá e você consegue assistir desde o começo, bom? Suzy, consigo usar este arquivo e fazer ele maior? Consegue sim, não muito maior, mas você consegue sim. É uma ótima ideia, vocês conseguem fazer albinhos maiores, tá bom? Vê, faz uma cesta daquelas... Calma, que esse aí é surpresa, Bela. Esse aí é um lançamento e ele tá exclusivo só para quem é do grupo VIP lá. Se você tá no grupo, você já viu. Para oferecer, faz a propaganda pendurada na alça da caneca. Olha, vocês são maravilhosas, gente. Tá vendo? Começam umas ideias muito legais agora. Produto que dá para fazer com sobrinhas de outros projetos. Perfeito, Ana, exatamente. Às vezes a gente faz a gente usa o airô, por exemplo, para uma caderneta de vacinação, aí sobra, a gente consegue aproveitar, pedacinho de papelão também. A gente usa uma folha impressa, gente, para fazer a capa e as fotos, é muito legal. Esse arquivo tem em PDF para abrir. Ele vai em PNG, tá? Porque ele tem a máscara das fotos, então você consegue abrir em qualquer programa, tranquilamente, tá? Canva, Studio, Photoshop, todos os programas vocês conseguem abrir. Amo miniaturas. Eu também acho um charme, gente. Dá pra... alguém perguntou, eu não vi o nome, perdão, se dava para fazer maior. E dá, só que eu acho ele pequenininho, charmosinho, sabe? A gente consegue deixar na chave de casa, consegue deixar assim na nossa bolsa. É uma coisa que a gente leva com a gente o tempo todo. Né? É uma gracinha. Fabi, cheguei agora no seu perfil e já amei. Você é muito meiga e carinhosa. Obrigada, Fabi. Mas, ó, eu dou puxão de orelha também, viu? As meninas sabem, quem tá no clube da V, eu sempre falo, vou puxar a orelha de vocês, porque eu gosto que vocês façam as coisas certas. Eu gosto que vocês façam um acabamento bom. E, às vezes, algumas vêm com umas ideias que não fica legal, eu falo, não vai fazer, não. Itamara, são quantas fotos? São 12 fotos, tá? Tanto no airô como no brochura. O brochura não dá para aumentar muito, porque daí já não vai bater com a nossa lombada. Mas no airô vocês podem colocar mais fotos se quiser sim, tá bom?
Bê, faz um kit, por favor, com sacolinha ou mais algumas coisas para vender junto. Essa semana toda, gente, até isso que eu ia chegar agora no fim da live e falar para vocês. Eu vou até pegar aqui, não era nem para vocês verem, porque eu fiquei fazendo isso ontem à noite. Olha esse cartão. Tcharam! Olha que legal esse cartão. Aqui fala quando tudo começou, aí a data, onde nos conhecemos, o mapa e nossa música, com aquele QR Code que vai dar para abrir. Esse arquivo aqui vai ser um arquivo grátis. Não era para eu falar, né? Mas, ó, é um cartãozinho, pop-up, olha que legal. E aqui eu ainda tô vendo o que vai ser. Mas no decorrer dessa semana, nós teremos várias opções de Dia dos Namorados, tá? Depois, na semana que vem, a gente vai ter um kitzinho com os mimos, que eu sempre faço, coletiva, tal. Mas essa semana nós teremos alguns presentes que no final depois vocês vão poder agregar todos juntos. Esse cartãozinho, por exemplo, vocês vão poder colocar junto. Mas vocês vão ver que eu tô com várias ideias legais para vocês poderem vender bem. E eu não sei vocês, mas Dia dos Namorados eu não vejo que é uma data que a gente vende tanto como o Dia das Mães e Páscoa. Dia das Mães e Páscoa eu vejo que é uma data muito, muito, muito rendável. Dá uma renda muito grande. O Dia das Mães ele dá uma caída. Mas é por isso que eu tô trazendo essas opções diferentes para vocês, para a gente poder dar um up aí, para a gente poder dar um boom nas nossas vendas. Porque a gente não pode ficar vendendo pouco nessa época. Né, gente? Ainda mais que a gente sabe que daqui a pouco entra as férias das crianças, as crianças estão o tempo todo dentro de casa, tal. Então, sabe como é, né? Mas vamos focar aqui no Dia dos Namorados pra gente conseguir vender bem, beleza? Já falei demais, não sei como vocês estão me aguentando aqui ainda. Mas só resumindo, live vai ficar salva, tem todas as explicações que vocês precisam. Quem não viu sugestão de venda, já tá mais aqui pro finalzinho, assiste depois. Os arquivos já estão liberados no site. Entra lá no meu story e aí vocês vão comenta lá, eu quero, na liberação do arquivo, que daí eu já mando o link para vocês com um cupom de desconto. Vou salvar essa live e depois embaixo eu vou colocar algumas lojas para vocês comprarem os insumos, tá? E é isso. Fora que depois a próxima data é só o Dia dos Pais. Exatamente. Por isso que a gente precisa focar nos presentes, algo mais caro, né? Vamos falar bem assim mesmo, algo mais caro, que a gente consiga guardar uma graninha. Beleza, minha gente? Um beijo. Desculpem não ter conseguido fazer essa live ontem, mas graças a Deus hoje deu tudo certo, né? E acompanhem aí que vai ter arquivinho grátis para... Opa, tá de ponta cabeça. Vai ter arquivinho grátis para vocês. Acompanhem os stories. Um beijo, bom dia!